Bom dia, pessoal, tudo bom? O tema que eu vou trazer hoje para conversar com vocês é a respeito da frustração. Aquilo que a gente sempre tenta evitar, que faz parte da nossa vida. E eu acho um tema muito interessante para trazer aqui para a nossa reflexão, né? Então, o que é a frustração? A pessoa que ela tem uma maior facilidade para assimilar conteúdos difíceis, ela tem mais facilidade para lidar com conflitos e com as frustrações. Ou seja, a frustração ela tem a ver com o seu repertório pessoal, a sua capacidade de gerenciar as coisas, o seu grau de sensibilidade e a sua percepção de mundo, né? Então, é claro, eu tô falando das frustrações que são inevitáveis, aquelas frustrações cotidianas, porque também existem as frustrações toleráveis, né? E as frustrações intoleráveis, aquelas que a gente não deveria passar, coisas que não deveriam acontecer, casos de extrema violência, agressões, coisas assim, que na verdade não deveria acontecer, né? As pessoas não deveriam se tratar dessa forma. Então, se você tem uma visão de mundo, por exemplo, onde as coisas têm que ser perfeitamente encaixadas, aquele quebra-cabeça perfeito, uma obsessividade com ordem, com tudo justo, isso pode te causar frustração cotidiana, né? Porque essa é uma visão até infantil em relação ao mundo, em relação à vida. É uma visão que enrijece a vida. E essa tendência controladora, porque essa visão de mundo é uma tendência controladora, vai te causar frustração. Então, uma coisa é a gente desejar coisas na nossa vida, outra coisa é exigir coisas durante a nossa vida. Ou seja, eu não posso me colocar refém ou colocar outras pessoas refém dos meus próprios desejos, né? Eu posso desejar, mas eu não posso exigir da vida sempre aquilo que eu quero exatamente como eu quero, porque, né, é infantil pensar que as coisas sempre vão acontecer desse jeito. Isso nasce de uma visão de que eu sou o centro da ação do mundo, eu sou o centro do universo, né? Se a gente for parar para pensar, essa visão de mundo nasce disso, nasce dessa visão de que eu sou o centro do mundo. Então, se dê a oportunidade, às vezes, de ser coadjuvante da vida em alguns momentos, né? A gente não precisa ter o peso de protagonizar tudo o tempo todo. Às vezes a gente está ali numa ação só como coadjuvante daquilo que está acontecendo. E tudo bem acontecer isso, né? A gente não precisa ter o peso de responsabilidade de atuar como protagonista das situações, das pessoas e de tudo o tempo todo. Então, se libere um pouco, né, do peso para você conseguir voar também. Uma outra coisa que é interessante falar sobre a frustração é a questão da aceitação. Porque a aceitação ela não é a passividade. Quando a gente pensa que coisas ruins também acontecem com pessoas boas, a gente começa a aceitar mais as coisas que acontecem na nossa vida, que não era aquilo que a gente desejava, mas foi o que aconteceu, né? E não é por isso que nós somos ruins, é porque coisas ruins também às vezes acontecem com pessoas boas. E a gente aceitar não quer dizer ser passivo a alguma coisa. É simplesmente olhar para a situação com outros olhos e poder aprender com isso, né? Mesmo que não foi aquilo que a gente estava esperando. Então, não fique brigando com a vida porque você quer se reconciliar com a vida. Simplesmente deixar de tentar de ter esse controle sobre tudo e aprender a observar e aceitar as coisas e aprender a lidar com esses sentimentos que às vezes são tão desconfortáveis, mas que faz a gente aprender muitas coisas e se libertar de muitas coisas também. Uma outra questão, a gente deve, já vi perguntas assim por aí, do tipo, a gente deve frustrar as crianças? Não,
né? A gente não tem que estar causando frustrações nas crianças o tempo todo. Mas a gente também não necessita dizer sim a tudo, né? Atender todos os desejos, atender as crianças o tempo todo. E isso acontece de uma forma muito natural, na verdade, não é que a gente tem que hoje eu acordei e vou fazer um montão de coisas com aquela criança porque ela precisa aprender a lidar com as frustrações. Não é isso, né? É encontrar um equilíbrio dentro disso e não. Então, quanto a isso, gente, eu digo que não, a gente não tem que ficar frustrando as crianças o tempo todo, muito menos as frustrações intoleráveis, mas também a gente não precisa atender o tempo todo essas crianças. E por que a gente se frustra, por exemplo, nos relacionamentos, né? Porque, na verdade, a gente tem uma visão muito romântica, muito insegura e engessada do que é um relacionamento. Então, no início, a gente deseja muito aquela pessoa, a gente está apaixonado. E aí a gente aceita e tolera absolutamente tudo ou qualquer situação que venha a acontecer relacionado a essa pessoa. A gente aceita tudo, porque a gente quer muito aquela pessoa. E no meio do relacionamento, a gente começa a viver totalmente o inverso. A gente se torna, às vezes, insuportável, intolerável a tudo dentro do relacionamento. E não aguenta nenhum tipo de frustração, que faz parte também das relações, né? Faz parte da nossa vida. Então, a gente vai de um extremo ao outro. Primeiro, a gente tolera tudo, a gente aceita tudo, a gente se doa por completo. E no meio disso a gente acaba não tolerando mais nenhum tipo de frustração. Então a ideia é que a gente encontre um equilíbrio, né? Que sejamos ponderados no começo, no meio, para que não necessariamente chegue no fim. E se chegar no fim do relacionamento, que isso não seja algo tão horroroso, tão doloroso, né? A frustração, ela também tem a ver com raiva, né? Quando a gente se frustra, geralmente a gente sente raiva de nós mesmos, do outro, das situações. Então, a raiva e a frustração, ela tem a ver com o medo de lidar com as nossas impotências, com a perda, né? A gente não consegue tolerar estar diante das nossas impotencialidades, que é algo que todos. E aí, vocês já perceberam também que a gente não tolera nem as esperas cotidianas, coisas que são comuns do dia a dia? Então, no momento que a gente tem que esperar alguma coisa, a gente já corre lá para o celular e vai e fica, e a gente não tolera a espera, né? Esse tédio, esse momento de parar e simplesmente observar e esperar alguma coisa. E, na verdade, nós deveríamos nos expor um pouco mais com pequenas tristezas, esperas da vida cotidiana, porque isso faz parte da nossa vida. E quando a gente se familiariza com os altos e baixos da vida cotidiana, quanto mais a gente se familiariza, mais espaço para lidar com as nossas frustrações a gente vai criando dentro da gente. É como se nós reservássemos dentro de nós um espaço imenso para as coisas boas. E tudo bem, é legal a gente ter momentos bons e os sentimentos, as emoções, as sensações boas. Isso é legal, né? Só que a gente reserva um espaço interno gigante para isso, até por fofocas e coisas que, né? Né, a gente fica até lá no celular buscando coisas o tempo todo e olhando a vida, as histórias da vida, né? Histórias do outro, e reserva um espaço, e aí a gente reserva um porãozinho, um espaço pequeno para as frustrações diárias, que também fazem parte da nossa vida. Só que como a gente não quer lidar com isso, a gente fica caçando coisas o tempo todo para fazer, redes sociais e stories de redes sociais e tudo, porque a gente não consegue lidar
com um pouco de tédio, que faz parte da nossa vida, que a gente vê como uma coisa que não é tão boa assim. Então, comece a lidar com coisas que não são tão boas do dia a dia, né? Uma espera, uma chuva que a gente não queria, as perdas cotidianas, até com a nossa perda mesmo, com a perda idealizada da nossa autoimagem, né? Que a gente tem também, eu tenho, você tem, todo mundo tem. A gente não precisa ficar brigando o tempo todo com a vida, cair nos excessos o tempo todo para fugir de uma frustração que eu tenho dentro de mim, que todos nós passamos e todos nós temos. A gente não precisa cair nos excessos para fugir disso, né? Se torne mais amigos das suas pequenas frustrações, e você vai ver como isso é libertador e como você pode aprender muito a partir do momento que você aceita essa condição, né, nossa. Um abraço, e aí a gente se vê no próximo vídeo com outro tema. Tchau!